Boa E noite. aí, bom? E aí, rapaz, tudo certo? Cara, aqui precisa demorar, né? Né? Parece. Tudo bem? Tudo bem. O nome da pizzaria é Sabor do Sul, deve ter vindo lá do Rio Veio. Grande. E aí, que temos pra hoje? Eu tô jogando numa masmorra meio puxadinha aqui, mas talvez eu saia e pegue uma mais fácil, pra não ser desrespeitoso contigo. E aí, como é que foi essa semana? Cara, tem muita coisa pra falar, né? Tem coisa demais. Essa semana, inclusive, ontem, antes de ontem, a minha internet estava terrível, medonha, eu não sei o que era. Magicamente voltou a funcionar bem hoje. Me encheram um saco pra trocar. Eu tava recebendo um upgrade grátis. Estavam fazendo essa promoção para todos os clientes da Claro. Faço muita questão de falar desse patrocínio aí que não me paga. É, E aí, minha internet estava funcionando de boa. Eu fiz o upgrade pra supostamente dobrar a velocidade. A uhum. velocidade caiu uns 10% e tá pior do que antes. Esse foi o Toda hora meu eles sobem meu upgrade. preço, aí eu ligo lá, negocio, aí o preço baixa 40%. E Exato. aí a minha internet fica ruim por 2 semanas. Aí depois eu acho que eu vejo pelo cansaço e passa. Assim, minha imaginação é isso, tá? Não tô dizendo que esse é o procedimento da Claro, pelo amor de Deus. Sim. Sim, só uma vez que eu tive que. Eu ameacei cancelar e eles me deram o preço que eu tava esperando. Mas enfim. É, pra essa semana, a gente precisa falar tanto da Rússia quanto da França, e eles estão magicamente conectados. Hum. E muita coisa que a gente profetizou tá acontecendo para variar. Cara, parece que foi ontem, né, que a gente falava assim, não, Putin vai plantar discórdia, vai gerar ressentimento, desconfiança. E Sim. parecia dois loucos falando, porque nem eu tinha tanta certeza do que eu tava imaginando que podia acontecer. Mas tá aí o mundo. Eu Eu recebi um TikTok ou um Instagram, sei lá, mas muito bom, cara, de um influencer francês aqui no Brasil. E aí a menina, ele bonitão, né? Aí a menina perguntou, como que eu faço pra conquistar um francês? Aí ele falou, sei lá, entra no exército alemão. Morri de dar Excelente. risada com aquilo. Excelente. E a gente precisa, inclusive, falar do. Porque a gente foi muito pro. Como se o Putin, o Prigozhin, tivesse se dando bem de fato, né? Mas muita gente que eu respeito muito tá considerando a hipótese do Prigozhin e do Putin terem brigado de fato. Então, Era embriagado de fato. sim, eu acho Você bom a gente acha que trabalhar nessa hipótese. você acha que isso seria bom para apressar o fim dessa guerra? Ou você acha que não vai adiantar? Eu acho que Assim, agora, assumindo essa premissa, né, de que a briga seja de verdade, você acha que as chances que a gente tem de acabar com a guerra elas são maiores por causa disso? Hum, isso também é difícil dizer. Eu nem cheguei a pensar nisso, da chance Hum, de acabar com a guerra, porque a presidência, o Kremlin russo já teve outras situações parecidas no passado. hum, Quando, ah, quando aconteceu a Revolução Russa, o governo estava muito insatisfeito com a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. hum, E aí, por que que, por que que o palácio caiu? Porque eles não tinham o apoio da China. Essa é a grande diferença da Rússia em uhum, guerra daquela época para a Rússia em guerra agora, porque eles entram em guerra e a economia continua basicamente a mesma. uhum, Não estão sofrendo tanto, inclusive estão sofrendo muito menos do que a Europa. O estilo de vida do russo não mudou muito. A gasolina continua o mesmo preço, os preços no mercado continuam o mesmo. Fora que um uhum, monte de empresa ocidental teve que sair e acabou gerando até mais emprego para o russo, porque o governo tomou conta das fábricas e designou funções para pessoas que, né? uhum, Então, eles não estão sofrendo com o que a Rússia sofreu durante a Primeira Guerra. Isso é um fato. E o que acontece?
o Prigozhin foi ovacionado quando voltou para a Rússia. E parece que foi isso que deu a ele a confiança para acreditar que podia liderar alguma coisa na Rússia, passar por cima do Kremlin, Uhum. entendeu? As ameaças que ele fez ao Putin, eu acho que ele mais jogou um verde para ver se cola, para ver o que acontece, como ele vai ser bem recebido. O fato das polícias, dos exércitos por onde ele passou não terem abrido fogo enquanto ele avançava para Moscou, eu acho que é explicado pelo respeito que a população estava tendo com o grupo Wagner, porque ele estava sendo aplaudido por onde ele passava. Uhum. Então não seria inteligente se a polícia abrisse fogo para um grupo que estava sendo ovacionado dentro do território, entendeu? Uhum. Uhum. Acho que isso explica o não derramamento de sangue e a falta de comunicação. É, eu tenho ainda dificuldades para acreditar em tudo isso, porque o comportamento do Putin foi muito esquisito, ao reportar isso pro mundo, entendeu? Eu não acho que o Putin falaria com tanta clareza se ele tivesse passando dificuldade de fato, entendeu? Faz sentido. Eu não consigo, sinceramente, eu não sou especialista. Eu só manjo de renegada no diabo e Uhum, de duas builds dela. Mas eu não consigo acreditar que essa briga seja de verdade e que essa dissidência ela possa mudar o rumo da guerra. Não acho que tá aí a solução para a guerra, sabe? Ou assim, o fator determinante para o desenrolar dela. uhum. Eu Eu também não acho que consigo não. ver desse jeito. Eu tô trazendo os argumentos que as pessoas, e não só pró-Ocidente, o próprio Oliver Stunkel, ele é pró-Ocidente, mas ele é muito, muito realista e pragmático. Uhum, uhum, Então eu respeito muito a opinião dele, ele tá indo mais por esse lado. E de contatos que ele tem de amigos, colegas, ele até contou isso. Porque ele passou pela faculdade, eu acho que até tanto como aluno, quanto agora ele é professor em alguma faculdade nos Estados Unidos. uhum, E com todas as pessoas que estudaram ciência política, relações internacionais, pessoas que deviam ser diplomatas, uhum, cortaram contato com amigos russos que estavam apoiando Putin. E ele foi uma das pessoas que não cortou contato com essas pessoas, que ele faz questão de dialogar com uhum, todo mundo, que é meio que o nosso trabalho, né? Como uhum, um RI. uhum, Então, é daí que ele está vendo essas informações de dentro da Rússia, dessas brigas políticas, sabe? É porque essas pessoas que passam essas informações para ele, que fazem ele acreditar que é briga de verdade, trabalham em jornais, trabalham em prefeituras menores dentro da Rússia, uhum, entendeu? Então, essa conversa que o Putin tá brigando com as lideranças do Wagner tá acontecendo de fato. Se for um teatro, ele tá precisando fazer teatro pra dentro da Rússia. Entendeu? É isso que eu quero dizer. entendi. Não, isso faz toda a diferença. Se for teatro, é só dentro do Kremlin. E políticos menores não sabem exatamente o que está se passando. E quem vai dizer isso, de fato, quem vai poder dizer isso mais pra frente vão ser os soldados sobreviventes dessa guerra. Uhum, Porque o Wagner está sendo desmantelado. Agora, de que forma? Eles estão só trocando de nome? Eles estão só tirando o símbolo do Wagner do uniforme e colocando a bandeira da Rússia? Eles estão sendo colocados um em cada região? Eles estão sendo impedidos de lutar juntos, entendeu? uhum, Esse tipo de coisa é o que deixaria. Se o Wagner tivesse tentado dar um golpe no Putin de fato, eles vão ser desmantelados e vai cada um para um lado. Com certeza a Rússia não vai deixar um batalhão inteiro do Wagner andar junto mais. uhum, uhum, Entendeu? Então, e as lideranças na Bielorrússia, isso está acontecendo de fato. Tanto o Prigozhin quanto aquele fundador lá que tem as tatuagens esquisitas estão lá. O que é que eu descobri também? Que eles têm uma amizade muito antiga, antes de todo mundo ser político ali. O Prigozhin, ele é rico de berço,
Ele já era bilionário na uhum, indústria alimentícia, um monte de coisa. Eu acho que esse cara é ambicioso só por poder mesmo, porque não tem motivo uhum, pra ele trocar tiro, não tem motivo pra ele querer mais dinheiro, entendeu? Ele já tem tudo que o dinheiro uhum. pode comprar. Então o fato dele estar nessa é que ele é muito doido mesmo. Não tem outra, não tem outra definição pra esse cara. Então eles são amigos de longa data, o Prigozhin, o Putin e o Lukashenko. Então desde sempre eles já dialogam. E, e se for uma briga de fato ainda, a gente tem que levar em consideração que os melhores amigos, os amigos mais próximos, são os que dão os piores inimigos. Então, se alguém tivesse capacidade, não para mudar o rumo da guerra, que eu acho que isso é impossível, mas para tirar o Putin do poder, para causar uma certa instabilidade dentro do Kremlin, as melhores pessoas para isso são o Lukashenko e o Prigozhin, que são os caras que conhecem todas as Uhum, fraquezas do Putin, uhum, uhum. entendeu? Então, eu acho que é isso, esses pontos que a gente devia considerar. Ah, Cara, você quer saber de alguma coisa de uma iniciativa africana para tentar conversar com a Ucrânia e o quanto assim que o desvio dos cereais para a África pode complicar a Europa? Você viu alguma coisa nesse sentido? eu vi que tem algumas lideranças africanas tentando mediar o conflito entre Rússia e Ucrânia, e eles estão tentando se colocar no meio do caminho, como sendo nem pró-Ocidente, nem pró-China. Uhum, Que, assim, isso seria mais ou menos o que o Brasil tentou fazer, né? Mas como eles não têm grana, eles não são muito levados a sério. Eu não uhum, acho que vai mudar tanto nem os rumos da guerra, nem acho que eles vão conseguir não acho que eles vão conseguir grande coisa com a Rússia, não. Com o fornecimento dos grãos. E. é, é que parece absurdo, mas assim, a gente já tá indo pro segundo inverno, né? E aí eu fico Vai. pensando, se esse ano fizer frio, o quanto que uma dificuldade da compra desses alimentos pode combar com uma dificuldade de conseguir energia. E como que a Europa pode ficar nisso? É, não que os franceses estejam preocupados com isso. Não. Que francês. É difícil. Eu não sei, cara. Não sei. Você trouxe questões que a gente tem desde o ano passado. A gente sabe como eles passaram o último inverno. Inclusive, foi até muito tranquilo, né? Que a Alemanha Uhum. tinha bastante reserva. Alemanha e Polônia que distribuíram para o resto da Europa. Mas não sei como é que tá hoje. Eu não vejo notícias sobre. Isso até é um indício de preocupação. Acho que eles estão tendo que se preocupar com tanta coisa a curto prazo que É, eu acho jus- que só vão pensar no inverno quando o inverno chegar. é Essa- justamente esse o perigo, né? É, É justamente esse o perigo. É exatamente. porque se o ano passado, quando estava tudo nos holofotes, houve uma sensação de aparente tranquilidade, naturalmente as pessoas estão esperando essa tranquilidade para esse ano, e se ela não acontecer, né? Uhum. Muito esquisito. Também não se fala mais em contraofensiva ucraniana. Acho que o que não deu certo são fato. Só que mais detalhes eu posso trazer aqui ó, no Live Map. Uhum, A maior movimentação ucraniana aconteceu nessa região aqui, ó, perto de Zaporizhia. E o que está em azul é o que eles reconquistaram. Recentemente, isso aqui. Essa pequena faixa que está sendo bombardeada agora, isso aqui deve ter onde tem assentamentos, tem lugar aqui perto de margem de rio, que é ponto estratégico. Mas uhum, isso aqui é antigo. Isso aqui foi nos primeiros dias que a Rússia avançou e tomaram de volta. Isso aqui também é antigo. Foi a tentativa de tomar essa margem inteira que foi reprimida logo no início. Essa foi a maior batalha da Ucrânia que aconteceu, que de resistência assim pró-Ucrânia, a maior vitória foi essa aqui e provavelmente essa aqui no norte que impediram de entrar em Kiev também, né? Óbvio. Mas vai ter uma reunião agora
se eu não me engano, dia 17, que é uma reunião da cúpula da OTAN, que vão decidir o que fazer com a Ucrânia, eu acho. Acho que é mais importante do que parece, porque ela tá sendo pouquíssimo noticiada. O Farinaz até falou que eles vão dizer uma coisa e vão fazer outra, mas ele não entrou muito em detalhe, eu não sei exatamente o que é que ele pensa Mas sobre. quem espera esse pronunciamento acha que pode vir o quê dele? Exatamente. Exato, Você acha exatamente, não sei, não sabemos. Não sei o que é que os que- Estados Unidos vão dizer que vão fazer e o que é que eles vão fazer de fato. o que que eles vão fazer de fato? Né? Esse dia vai ser um chave, assim, para a Ucrânia. E tanto com aquela pressão, né, que eu falei em episódios passados, que Polônia, ah, Eslováquia, Lituânia, Letônia, Estônia estão pressionando para todo mundo entrar com exército na Ucrânia, para não ter que entrar com exército dentro dos próprios países no futuro próximo. Uhum. Então, é isso. É isso. Tem pressão para esse lado. Os Estados Unidos acabaram de mandar um sistema que é superior ao HIMARS, que ele tem um alcance para acertar a Bielorrússia. E mais precisamente, passa um pouco de Minsk. Ou seja, é, vamos lá, não importa muito se para você, ser humano, para uma pessoa, um indivíduo, se você vai morrer de um míssil de cruzeiro que vai acertar em sua cabeça ou se vai ser uma bomba atômica. Os dois te matam. Uhum. Você vai ser uma granada. Os três te matam. Uhum. Questão de segundo. Então, na mão do Zelensky, esse Super HIMARS, que eu não sei o nome, eu esqueci, vale pro Lukashenko o equivalente a uma bomba atômica. Então, se a Bielorrússia atacar a Ucrânia com bombas atômicas, o, o Zelensky, se souber a localização dele, tem a capacidade de explodir a presidência da República da Bielorrússia. Essa foi a maior resposta que o Ocidente deu às armas atômicas que chegaram recentemente na Bielorrússia. Capacidade para o Zelensky atacar lá. Então, esse pode ser um sinal do que eles vão fazer, mas pode ser também um último envio de recurso, sabe? Vocês se viram com isso aí, daqui pra frente eu não meto mais a mão na Ucrânia. Pode ser isso também, vai saber. Eu fico pensando o que que vai acontecer quando. O pior é que, assim, né? Você não pode parar de enviar, porque senão você perde tudo que você já enviou. Mas continuar enviando também não vai garantir que a Ucrânia vença. E nada garante que vai existir a Ucrânia para pagar todo esse monte de dinheiro que eles estão emprestando. E mesmo assim, está todo mundo interessado em que essa guerra continue. Engraçado, cara. Sim. Acho que a gente já pode conectar com os acontecimentos na França. Por que é que eu disse que eles estão conectados? Explica para alguém que ficou jogando Diablo a semana inteira o que aconteceu na França. Certo. Tudo que foi noticiado nos últimos dias nos jornais Uhum. foram movimentações muito esquisitas dentro da França, muitos protestos. Assim, protesto na França é pleonasmo, né? É todo dia. Mas Uhum. os últimos que teve a revolta dos coletes amarelos, que nunca parou, que teve um imposto sobre algum imposto, eu esqueci o nome, barreira não tarifária, algum pré-requisito que as empresas tinham que cumprir na fabricação e entrega dos carros, e aí encareceu, acho que quase 10% o valor dos carros para todo mundo. E as pessoas já revoltadas que estavam muito caro começaram a protestar e não pararam desde então. Então sempre tem greve de taxista, de Uber, dessas coisas, sempre estão caindo na Uhum. França desde sempre. Teve a da reforma da Previdência, que a gente noticiou aqui, que jogaram até ratos na instituição lá da Previdência. Uhum. E teve recentemente outra que a gente não comentou, foi a dos bombeiros, que estavam incendiando um monte de prédio dentro da França. Se os bombeiros estão incendiando coisas, quem você vai chamar? Né? E agora, mais recente, foi a que mais preocupou e a que mais está fazendo alarde, é o motivo do
Macron ter saído correndo de Bruxelas, que ele estava numa reunião, acho que da União Europeia, e quando começou a quebrar tudo por causa desse incidente, que de fato foi proposital, Uhum, uhum, ele saiu correndo e foi para Paris. Por quê? Um, um muçulmano, foi descendente de um muçulmano, violou uma blitz, ele não quis parar, numa blitz policial de rotina da polícia francesa, e os policiais abriram fogo, e a uhum. população francesa entendeu que eles só abriram fogo porque era um muçulmano, que era uma pessoa parda dentro do carro, que eles nunca fizeram isso contra um branco. E é comum pessoas brancas bêbadas violarem blitz, e a polícia só correr atrás e prender o cara. Uhum. Então, como foi uma pessoa parda, esses caras específicos ficaram com preguiça e deram bala, que a bala chega mais rápido. Enfim. Muçulmanos no país inteiro começaram a protestar contra isso. A coisa saiu do controle, porque foi em várias cidades, basicamente ao mesmo tempo. Por que é que eu disse que isso está conectado eh, com a guerra da Ucrânia? Porque muitos vídeos foram publicados internet afora, WhatsApp, Twitter, Telegram, e apareceram algumas M4A1, alguns armamentos que foram comprados pela Ucrânia na mão dos Estados Unidos e estão aparecendo na mão de manifestantes muçulmanos franceses. São metralhadoras de alto calibre. Caramba. É. Então, como isso foi para lá? Mágica. A gente falou que o governo ucraniano é tão corrupto quanto o brasileiro, se não for mais. É, então, é assim que chega. Cara, É, já pensou a gente pegar material bélico que era pra estar na Ucrânia, tipo no Rio de Janeiro, assim? não duvido. Fausto, você pare de As- duvidar. Não, eu falei, você já pensou? Não foi de duvido, não. É que eu tô pensando na ideia e me parece super engraçada. Tipo, apareceu um Não, MiG no Rio de Janeiro, os caras falando, agora nós estamos de não, caça, miga é estamos indo. demais. Miga é demais. Se os caras venderem um avião, aí é porque acabou o planeta. Meu Deus, cara, que mundo doido. A gente vai falar de jato também mais pra frente. Enfim, é, os franceses têm essa política de fronteiras abertas, que foi dominado pela classe política. Muita gente chegou ao poder assim. Só Uhum, que eles passam por um fenômeno, inclusive, parecido com o que os portugueses estão passando. População envelhecida, os jovens não querem ficar no país, os jovens de renda mais, de poder aquisitivo maior, né? Não querem ficar no país, vão constituir família, vão trabalhar em outros países com menos leis trabalhistas. É, ao mesmo tempo, recebendo um monte de refugiado, em maioria, a maioria dos refugiados muçulmanos. uhum, E acho que até em 2015 foi publicado um livro sobre isso, de um cientista político francês, que ele falou que o futuro da França é preto, pardo e muçulmano. Isso era inevitável, deu bastante uhum, polêmica. Porque, inclusive, candidatos a políticos de eleições minoritárias ganharam eleições, isso foi histórico, que o parlamento pró-muçulmano está crescendo, e não é só de uhum, esquerda, isso é um fenômeno engraçado. É, o Islã sendo a religião que mais cresce no mundo, e esses muçulmanos tendo mais filhos do que os franceses, eu acho que a premissa, a proposta que o cara deu, que o autor deu lá no livro é inevitável, e é para isso, para esse caminho que a França está correndo. uhum, Ao mesmo tempo, a sociedade é bastante racista. Eles discriminam tanto quanto os americanos, talvez até mais. uhum, Isso faz com que a população não, apesar de estar integrando o mesmo país, elas não se misturam nos mesmos ambientes. Às vezes, como aqueles cidadãos invisíveis que estão ali limpando lixo, limpando a calçada, uhum, mas constituindo família, moradia, eles estão indo para as periferias e cada vez mais próximos dos centros comerciais e ganhando poder aquisitivo, estão tomando conta da sociedade. No momento agora está bastante polarizado.
as pessoas pró-imigração e contra-imigração não são tão relevantes nesse momento. Essa não é a maior polarização, apesar dela ser bastante forte. Uhum. A maior polarização da França agora é entre muçulmanos e população judaico-cristã branca, basicamente. Então, criou uma nova subdivisão e mega violenta, e são essas pessoas que estão tomando as ruas agora. São muçulmanos, eles não estão gritando o hino da França, eles inclusive estão queimando bandeiras na França, da França. Estão incendiando instituições públicas, já vi prédio judiciário, prefeituras. Você já viu o GTA Online, como é caótico? Tá bem parecido. Sim. Estão incendiando tudo que podem, revirando carros, estão explodindo coisas. Eu vi um estacionamento que tem vários andares assim, as pessoas estavam empurrando os carros para fora e estavam caindo no meio da rua. Tipo, imagine vários carros despencando 4 ou 5 andares no meio da rua. Esse tipo de coisa está acontecendo. Está muito mais violento do que eu já vi assim, na história da França, de tudo que eu estudei na faculdade, de outras manifestações na França. Nunca vi nada tão violento quanto o que está acontecendo agora. O Macron agora tá culpando até os videogames. Os franceses estão assim porque lançaram um jogo que chama Diablo e você tá mexendo. Exatamente. Ele quer culpar qualquer coisa, né? Porque o Macron tá numa situação muito ingrata na sociedade. Porque ele é tipo o Dória lá, sabe? Ele é o centrão. O Eu, professor Ricardo até fez uma boa analogia disso, porque se ele pesar a mão contra os imigrantes, ele vai dar força para a esquerda francesa, que ainda é bastante dominante. Vão ficar lá, coitadinhos, você não pode fazer isso com eles, e a esquerda vai ganhar força e provavelmente vai ganhar a próxima eleição. Se ele fizer vista grossa e deixar acontecer, a Marine Le Pen provavelmente ganha a próxima eleição, e ela era a que estava com o discurso de Make France Great Again. Ela vai tentar expropriar os muçulmanos estrangeiros, entre várias aspas, porque assim, você vai repatriar para onde? Uhum, Se a imigração está acontecendo há mais de 30 anos e tem pessoas, a maioria das pessoas, apesar de serem pretos, pardos e muçulmanos, são franceses e nascidos na França. Você vai mandar para onde uhum. essas pessoas? Elas não sabem falar outro idioma. Entendeu? Você vai jogar na Argélia, gente que nunca esteve na Argélia, só porque os pais, os avós dessas pessoas são argelinos? Não tem como fazer isso. A França não tem como fazer isso. E se ele, se ele ignorar completamente, deixar do jeito que tá, eu acho que ele começa uma guerra civil no país e talvez a presidência da França acabe. Entendeu? Talvez tenha nova revolução, reforma política, constituinte. Vai ser um negócio muito mais violento do que jamais Agora foi. vamos lá. Depois que ele cair, como é que a França se estabiliza? Não se Você vê alguma estabiliza. saída? Né? Então, Uhum. o que me faz pensar que, assim, a galera lá, do mesmo jeito que a gente aqui, pensa que reclamar resolve. E reclamar não resolve se você não souber como fazer certo. E quais são as coisas que envolvem uma recuperação do país lá? O pessoal não tem ideia de por onde começar. Sim, Eles só acreditam, eles só querem as coisas que eles sempre tiveram, porque sempre teve, só que a partir de agora não vai ter mais. E aí, assim, não vai ter mais, ao invés de ter uma postura madura de tipo, galera, a gente vai ter que se reestruturar aqui para começar a trabalhar, porque não vai dar, né, para continuar do jeito que era. Não, tipo, vão brigar para baixar as coisas no grito. E isso me deixa muito triste sobre nós também. A gente só fica puto, mas a gente nunca consegue um representante que fale, olha, o caminho é por aqui. O caminho é sempre aniquilar o outro. sim, de fato. Você tocou num ponto muito importante. As pessoas não sabem
Elas sabem quais são os problemas, sabem o que elas reclamam. Elas não sabem Hum, para onde elas reclamam, para quem elas reclamam, com que instituição, quem é que resolve, entendeu? Porque às vezes até não tem solução mesmo. Às vezes ela até tá conversando com a pessoa certa, uhum, é, só que, por exemplo, digamos que para problemas externos, para falar de migração, é o Macron mesmo. Só que o Macron vai fazer o quê? hum, Ele está recebendo reclamação dos dois lados. Os muçulmanos reclamando das liberdades deles, que eles não têm os mesmos direitos civis dos franceses. No papel eles têm, mas o que vale mesmo é na prática. Na prática eles estão tomando tiro da polícia francesa, na maioria das vezes sem motivo. Então, segura aí, né? E se você atender essa demanda, você necessariamente você vai de encontro com o que as outras pessoas estão pedindo, com o que o outro lado está pedindo. Então eu acho que o hum. Macron vai ser o último político de centro da França nos próximos 8 anos, para ser bem otimista. Eu acho que o mandato é de 5 anos lá, não sei. Enfim. Eu até passei aqui, cara, um vídeo acho que eu posso até lhe mandar depois no Twitter, que tem um professor eu não sei se é relações internacionais, mas que ele fala de geopolítica, ele é historiador. E eu comecei a acompanhar o canal dele por causa de uma participação que ele fez no Vilela, junto com o Farinazo. E ele estava Uhum, falando ele resumiu muito bem os problemas da França, que eles estão em um país que a política é essa de fronteiras abertas e a população é racista, em grande uhum, parte. uhum. Então, tem um casal andando na rua, e aí aparece um muçulmano, dá um monte de soco no homem, aí a mulher acha lindo, entendeu? A mulher acha lindo e toma um soco também. E o muçulmano leva ela pelo cabelo. E ela adora. Meu É, Deus. é um bom resumo do que está acontecendo na França. As pessoas. Tem outro que ele compartilhou que eu nem coloquei aqui, que eu achei muito, muito ofensivo. Não quero comprar essa briga com o pessoal, então vou só falar. Tem um francês, provavelmente é transexual ou é travesti, na varanda, gritando em apoio aos manifestantes. Um homem branco, certo? Hum, Só que se ele uhum. descer na calçada, matam ele. Entendeu o quão fundo é o problema da França? Sim, sim, sim. Então, não tem E, solução. Eu não tô aqui pra dar solução, tô só descrevendo os problemas. Eu nem quero. O Brasil tem problema suficiente, cara. então, a França é um bom exemplo para você entender como ficam as coisas se alguém não quebrar o ciclo do ódio. E parece que assim, lá foi ciclo sobre ciclo, e tipo, todo mundo putaça, e Uhum, todo mundo acha que merece mais, e todo mundo acha que tem menos por culpa do outro. sim. A gente tá indo nesse caminho aí, dá tempo de salvar ainda. Dá tempo, até porque a gente tá no lado. Eu diria que, entre várias aspas, é o lado certo da história no futuro próximo. Hum, Que a gente tá no lado que tá vencendo. hum, Então, eu acho que por mais que, mesmo que o Brasil adote várias dessas políticas, o Brasil não é racista como é os Estados Unidos, como é a França, como é hum. países ali do leste europeu. Então a gente consegue receber todo mundo de braços abertos, igual coração de mãe, só que não tem os problemas sociais que esses países têm. A gente consegue se misturar bem com a população, circular nos mesmos ambientes assim, nas grandes proporções, né? Claro que ainda Hum. tem suas pequenas bolhas, até pelo que eu estava falando antes da gente começar lá da cidade de São Paulo. Só que, via de regra, o Brasil, aqui em Salvador mesmo, você nem nota. Você nem nota. Você vai no Corredor da Vitória, na Pituba, você vê gente de toda a cor, de toda a idade, de toda orientação sexual e ninguém agride ninguém. Na rua ninguém agride ninguém, volta pra casa, entra no Facebook e começa a xingar o. Isso, isso, isso. Mas, mas na rua todo mundo. Mais tipo. Sim. Então, acho que a gente nunca vai chegar no problema que a França está hoje. O problema é muito mais grave. Mas
também não acho que vai ser fácil também a vida do Brasil, não. A gente vai ser sabotado por todo mundo enquanto a gente se emancipa. E a Pensando gente por vai esse cair. lado, talvez seja só esperar agora. Ah, aí você falou que o Macron ele está numa posição muito difícil. Que líder na Europa que está numa posição fácil hoje? Não tem lido na Europa posição fácil. Assim, o próprio da Polônia, ele tava. Porque assim, o meta dos caras é ganhar a eleição, não é resolver os problemas. Não é resolver o problema. Aham. Então, eu digo que Parece a um vida do país aí Mar... que eu conheço. exato, a democracia, toda democracia é isso. É, eu não tô falando que ditadura a meta é resolver o problema também, mas, É, enfim, eles, mas... pra muita coisa, eles estão resolvendo melhor que a gente, é isso que dói. É isso que a gente Ah, tem eu que tô resolver, vendo eu essa da acho. China, você acredita nisso? Nem parece a criança Aham, é, toda deslumbrada de 6 meses atrás. uhum, eu sei. Mas, o que eu tava falando exatamente, eu pensei em um ponto e eu acabei. Ah, Sim. Das lideranças que estão pensando no meta agora, né? uhum, Outro vídeo que eu deixei passar aqui foi do presidente polonês, ou é o primeiro-ministro polonês. Ele está fazendo uma campanha mostrando a diferença de aceitar imigrantes e não aceitar imigrantes. E aí ele mostrou as ruas francesas como estão hoje e mostrou as ruas na Polônia como estão hoje. Polônia é tudo pacífico, o mercado aberto, as pessoas negociando, falando, contando os problemas da vida e nada demais. Sol brilhando, sabe? A cidade até bonita, gente bonita na rua, etc. E os franceses quebrando tudo em contraste com a vida na Polônia hoje. Assim, não tem como tirar a razão do cara, né? uhum, uhum, Tudo que a gente questionou nas primeiras conversas, eu lembro de ter falado isso com você, de qual a solução para esse mundo globalizado, se é deixar as fronteiras abertas mesmo, ou se é fechar cada um no seu quadrado e amigos, amigos, negócio da parte. Então, tem eu acho países que dando pra mais certo você. fechando as fronteiras. Sinto dizer. Hum, Com mais. Eu não digo fechando a fronteira completamente para as pessoas não entrarem, mas para fazer valer a lei dentro do território para todo mundo que chega. Entendeu? Eu acho que uhum, a solução para a gente pensar no que seria para a França seria fazer valer a lei para todo mundo. Para esse muçulmano que morreu inocente, a lei não valeu para ele. uhum, Esses policiais, eu não sei se foram identificados, eu não sei se foram punidos, mas pelo jeito, a população não tá nem ligando. Outra coisa que aconteceu, por exemplo, em outras proporções, claro, o caso do Ente- racismo contra o Vinícius Júnior na Espanha. Os times uhum, fizeram notinha de repúdio, entendeu? Tá todo mundo jogando, o campeonato segue, ninguém liga. É esse tipo de revolta. Se fosse uma violência de vários, vamos lá, vários jogadores pretos juntam pra chutar um branco e deixam um jogador branco paraplégico, ou matam um jogador branco, sei lá o que acontece. A revolta ia ser muito maior sim, dentro da França, entendeu? A punição ia ser muito maior. Então, se a gente pensar que a isonomia vale tanto para essas pessoas, porque se tivesse isonomia na França, essas revoltas não estariam acontecendo. Talvez as pessoas tivessem menos receio de se misturar, entendeu? Eu acho que essa, Então, eu essa acho é que a tem menos a solução. ver com o quanto de imigrante você permite do que quanto você permite a geração de ressentimento por injustiça social, assim. Sim, sim, eu acho Não é? que é porque tem que valer, fazendo valer a lei, trazendo Uhum, isonomia, tratando todo mundo igual. Você integra as pessoas não como um refugiado coitado que vai ser pobre para sempre, ele e a família dele no país. Que é isso que o uhum, francês sente. Você tem que dar oportunidade para ele. Você tem que mostrar para ele que ele frequentando a escola pública que o mesmo branco francês frequenta, ele vai ter a mesma oportunidade dos brancos franceses formados no uhum, futuro. E os franceses, uhum, os franceses nascidos lá, muçulmanos,
filhos de refugiados nunca tiveram isso. Eles sempre foram tratados como uma sub-raça dentro do território francês. E aí eles estão colhendo o que plantaram agora. Uhum, Então, reformulando melhor o que eu disse, eu acho que não é nem que as fronteiras fechadas estão funcionando melhor. Eu acho que a isonomia funciona melhor para as sociedades no geral. uhum, E eu acho que a França está sofrendo muito mais pelo preconceito que ela plantou do que por ter deixado a fronteira aberta. É muito mais pelas atrocidades que a França fez a outros países, que agora estão sofrendo com os descendentes dessas pessoas, do que com simplesmente vamos abrir fronteira como se a gente tratasse bem todo mundo desde sempre. uhum. Então acho que é esse o ponto. Vamos ver se tem mais alguma Cara, coisa aqui. Não, manda eu ver. queria saber o que anda acontecendo no Brasil. Talvez eu esteja apressando demais as coisas. Mas e aqui? O que anda acontecendo de bom? De bom, como assim? De bom, de ruim, que é bom de contar. Tem notícia boa assim essa semana. Com o Bolsonaro inelegível, eu acho que ninguém teve como fugir dessa notícia, né? Com certeza chegou em você. Uhum, É, o Bolsonaro completamente inerte agora na política, oficialmente, né? Porque vamos lá, vamos trazer para o nosso precedente, para o precedente que o PT abriu. O Lula também uhum, estava inelegível. O Lula é presidente. Ele uhum, assumiu o cargo máximo uhum. e esteve inelegível. Teoricamente, a inegibilidade é para valer por 8 anos. A do Lula passou 8 anos? Então, pra mim nunca valeu R$ 1 isso daí. Exato. Tem uma história Falar muito que o cara é esquisita. inelegível é muito engraçado. Sim, essa história da inegibilidade do Bolsonaro, é, se você fizer muito malabarismo, dá para interpretar que o Bolsonaro foi injustiçado. Uhum. Mas não é esse o jogo? Não é desse jeito que o Brasil funciona? É, é de fato. Vamos fazer o quê? O que eu tô dizendo é que eu tinha pelo menos os 20 processos seguintes para você condenar o Bolsonaro e deixar ele inelegível por todos esses, entendeu? Pelo que eu ouvi um advogado do MBL falando, cada processo que ele for julgado e condenado daqui para frente vai contar para a inegibilidade dele. O que acontece? Ele ficou inelegível agora por causa daquela reunião que ele fez com diplomatas do mundo inteiro para falar que as urnas do Brasil são fraudadas nas últimas 2 eleições e que vão ser fraudadas nessa também. Uhum. Por que é que eu digo que ele foi injustiçado? Não existe nada na lei que especifique que o presidente não pode falar mal da urna. É porque é um negócio tão absurdo que o Bolsonaro fez que a nossa lei não É que a lei previu. não achava que ia ter um presidente tão imbecil que ia falar um Exato. negócio desse. Exatamente, exatamente. Então, tem um especialista em Renegada do Diablo 4 que ele fala uma coisa muito interessante sobre o Brasil. E ele fala assim: os políticos aqui, eles cometem crimes todo dia, e são julgados por meses, às vezes anos, por coisas que não são crime. Exato. Exato. Olha que interessante esse ponto de vista, porque desde que você prenda um cara que tem um monte, dezenas, centenas de motivos para ir para cadeia, mas desde que você julgue esse cara por uma coisa que não é crime, desde que queiram que não vale, não vale. Ah, que beleza. Uhum. Então, o Lula pode ser preso, mas ele não vai ser. E pelo que ele foi preso, ele foi injustiçado. Então, tem narrativa para todo mundo. Ou seja, Bolsonaro está na gavetinha. Se for interessante tirarem ele, não vão tirar. Se não for interessante tirarem ele, não vão tirar. E é isso. Mas pelo menos o Lula tem a quem recorrer, do mesmo jeito que o Bolsonaro teve. Sim, e o Bolsonaro também tem a quem recorrer agora, com os 2 ministros no STF. Ele teve, inclusive, a oportunidade, eu nunca vou deixar as pessoas esquecerem disso.
Eu usei que... recorrer desculpa, não esquece o que você está falando, né? Mas eu usei Aham, o recorrer no sentido errado. O que eu digo é que o Bolsonaro, no desespero para se reeleger, ele recorreu ao inimigo Lula. sim, E se o Lula perceber que ele só ganha se ele ressuscitar o Bolsonaro, ele vai ressuscitar o Bolsonaro, cara, não tenho a menor dúvida disso. sim, entendi. Eu estava falando em recorrer no sentido de usar a justiça, usar recursos da própria instituição para livrar a própria barra se ele quiser ser candidato a qualquer coisa. Sim. Porque o que é que eu não deixo as pessoas esquecerem? Que passou pela mão do Bolsonaro, passou no parlamento, passou no Senado, ah, um projeto de lei que impedia decisões monocráticas de juízes, seja ele de qual for a instância. Uhum. Então, ninguém do STF poderia devolver os direitos políticos ao Lula da forma que foram devolvidos. É, e, da mesma forma, ninguém do STF iria poder tirar o Bolsonaro da cadeia ou devolver a elegibilidade do Bolsonaro nas próximas eleições, como o André Mendonça ou o Cássio Nunes pode fazer. Eu não sou formado em direito, mas, assim, com o mínimo de criatividade que a gente pode ter, assim, que eu pensei que poderiam fazer, era que um André Mendonça da vida, um Cássio Nunes, poderia, pouco antes do registro de candidaturas, dizer que tipificar em lei o negócio das urnas fraudadas lá, do discurso do Bolsonaro, e dizer que aquilo não valia como precedente para tirar direito político de alguém. Fazer uma lei exclusiva só para o Bolsonaro passar, Uhum. entendeu? Então, a gente não tá livre disso. Passou pelo Bolsonaro essa oportunidade e o PT ficou quieto porque valia para os dois, é claro. Poucas candidaturas de centro votaram a favor disso, sabiam o que estavam fazendo. Isso foi por causa de muita articulação. Eu lembro que passou junto com outro projeto de lei. Queriam passar um absurdo, aí Uhum. ia passar de qualquer forma. Aí o Kim Kataguiri, o se eu não me engano, o Vinícius Poit, o Marcel Van Hatten, a galera mais Partido Novo, mais Uhum. de centro, colocou isso para passar junto com os absurdos, essa coisa boa da decisão monocrática de juiz, para passar, e estava passando até alguém inteligente inteligente, safado, identificar e barrar. Uhum. E aí o Bolsonaro viu e vetou. Mas enfim, no fim das contas, para toda a maracutaia, para tudo que os petistas estão comemorando, o fim da elegibilidade do Bolsonaro, o recurso para que o Bolsonaro possa ser candidato na próxima eleição foi impedido. E foi impedido de acontecer por causa de articulação da direita e da esquerda. O PT foi a favor que o Bolsonaro vetasse aquilo. Então, enfim, qualquer absurdo que aconteça é culpa de vocês mesmo, daqui para frente. Para além disso, teve a treta que eu tava comentando aqui com o pessoal da live do MBL com o Sleeping Giants. Você ouviu alguma coisa sobre? Não. Você sabe o que é Sleeping Giants? Sim, Sabe, né? Aquele grupinho sim, de sim. canceladores. Aham. Eles. O que é que o Sleeping Giants faz? Explicando pro pessoal. Eles trabalham em campanhas para desmonetizar pessoas ou canais de TV ou programas de TV que sejam patrocinados por empresas e que essas pessoas são sempre opostas à patota, né? Que eles não gostam. Então, sempre, já que o Felipe Reis é de esquerda, eles perseguem tudo que é de direita, tudo que eles não gostam, eles taxam de fascismo e tentam desmonetizar. Então, os Sleeping Giants mostraram quanto eles são alienados e limitados porque eles tentaram desmonetizar o MBL, que é financiamento privado e voluntário, e que já luta contra o Sleep Giants desde sempre, e perde, porque o Sleep Giants já trabalhou em campanhas para desmonetizar a Jovem Pan, para tirar poder do bolsonarismo. Não que eu não Uhum. fosse nem a favor disso, mas eu não acho o método válido, entendeu? Você tirar o ganha-pão de pessoas que às vezes não tem nem nada a ver com isso.
que programas acabaram, pessoas perderam emprego porque estavam recebendo patrocínios de empresas que o Sleeping Giant não gosta. Assim, acabou com o emprego de... Às vezes, você desmonetiza um streamer ou um youtuber e você tira o emprego de 50 pessoas que trabalham no canal daquela pessoa. Entendeu? Hum. Então, desmonetizaram a Jovem Pan, o PT agora está correndo atrás da Jovem Pan e a Jovem Pan tem muito menos recurso para se defender por causa também dos Sleeping Giants. E aí teve uma campanha recente que eles fizeram, Desmonetiza a Jovem Pan, e que um curso de inglês aderiu à CNA. E aí foi durante o período das manifestações LGBT que estavam passando no ponto, que a gente comentou no episódio passado. E aí os Sleeping Giants estavam defendendo todas as formas de amor. E aí o MBL usou isso para ir para cima e dizer, como assim todas as formas de amor? Tem formas de amor que são tipificadas em lei, que são crime. Você não pode defender todas as formas de amor, não. Porque eles também estavam defendendo manifestações que aconteceram em Toronto, em algumas cidades dos Estados Unidos, que estavam colocando a parada LGBT com pessoas completamente sem roupa e muitas crianças, e aquele negócio de colocar drag queens para fazer shows eróticos nas escolas, porque isso aconteceu, tá cheio de imagem por aí no Twitter, não sou eu sendo reaça, não tô tirando isso da minha cabeça. Mas o MBL foi para cima da CNA falar: olha, vocês estão aderindo ao movimento de um grupo que gosta dessas pautas aqui, ó. Vocês estão perseguindo, inclusive vocês, como empresa privada, estão endossando que um grupo político ataque outras empresas privadas. Essa ferramenta que vocês estão empoderando podem a qualquer momento vir contra vocês. E aí, o CEO da CNA veio a público dizer que não estava endossando, que não passou por ele, que foi o marketing e entubou. Pediu desculpas, soltou as notas lá pedindo desculpas pelo mal entendido, que a CNA não é a favor disso, e saiu das campanhas que os limpejantes estavam promovendo. E aí foi aí que deu essa foi aí que deu essa briga dos Sleeping Giants, inclusive fazerem muitas. Eles fizeram montagens muito desonestas mesmo. Que eles pegaram vídeos do Renan, que ele estava chamando de gente maldita, o próprio Sleeping Giants, que estavam misturando crianças com paradas eróticas LGBT, que defendendo transição de gênero para criança, um negócio, sei lá, velho. Sei lá, eu não sei nem como atacar isso. Entendeu? Pra mim é tão absurdo quanto o Bolsonaro dizer na frente de diplomatas que a urna é fraudada. E aí eles tomaram esse choque de realidade, né? Que a direita tá muito. A direita MBL, que não é bolsonarista, tá muito mais articulada, é muito maior, muito mais organizada do que eles esperavam. E é isso. Eles conseguiram dar toda a atenção que o MBL queria e foram completamente sem razão. Perderam poder político e deram atenção para o MBL para quem não estava olhando. Foi excelente. Acho que foi a melhor semana. Eu... É engraçado porque quando você escuta as coisas vindo à tona, geralmente é sobre uma pauta que faz sentido. Só que é aquela coisa, né? Você luta por uma causa boa, para conseguir projeção e ninguém sabe quais são as reais intenções, né? Exato. Então me falta conhecimento sobre isso. É porque, assim, você dizer que a Jovem Pan pague pelo serviço que ela faz para a sociedade, eu acho isso lindo. Agora, de que maneira que isso vai ser feito? Exato. E o que era o grupo que cresceu conseguindo isso, né? Uhum. Eles querem colocar uma Jovem Pan pro PT. Que legal. Estão defendendo abertamente. Eu não sei se já tem ou se vai ter uma TV estatal só pro PT. Já tinha aquela que o Bolsonaro prometeu acabar e não acabou, mas vai ter uma emissora do Partido dos Trabalhadores. Não é uma emissora do governo. É uma emissora do partido, financiado com dinheiro público.
Entendeu? Existem planos do PT para isso passar. Eu não sei em que pé está, mas o casalzinho fofinho do Sleep Giants defende isso, defende abertamente. E é isso, eles estavam atacando o MBL sem fundamento. Pra você ver como eles são longe da realidade. Eles colocam o MBL e os bolsonaristas na mesma caixinha, isso em 2023. Eles não sabiam que tem homens trans e mulheres trans trabalhando dentro do MBL. Eles não sabiam que o operador que estava transmitindo a live do Arthur naquela tarde é gay. É daqui de Salvador. Então, eles tomaram esse choque agora, que tem gente de direita que não concorda com a patota que eles defendem, que ser gay e ser negro automaticamente não é ser de esquerda. Até o que é que ele fala? Falaram isso na live, foi muito engraçado, cara. Porra, o Jota. Porra, eu não podia esquecer o nome dele. O Jota do MBL, que é um integrante novo, né? Que ele já tava com um discurso pró-direita e ele integrou o MBL porque fazia completo sentido, né? Que ele tava muito bem alinhado. Uhum. Ele questionou qual era o significado das cores novas na nova bandeira LGBT, né? Que colocaram um triângulo, colocaram as cores a mais ali, um preto e um marrom. Aí perguntou, né? O que é que significa esse preto, esse marrom? Aí falaram, né? Que o preto era, se eu não me engano, luto pelas pessoas negras que já morreram de homofobia, acho que é uma coisa assim. E o marrom são os negros e pardos. Aí ele, o que é que eu tô fazendo na bandeira LGBT? Entendeu? Eu pergunto a mesma coisa. O que é que eu tô fazendo na bandeira LGBT? Pra onde está indo esse caminho? Entendeu? Os Estados Unidos estão colocando essa bandeira acima da bandeira americana. Estão fazendo, esse mês de junho mesmo, fizeram a polícia americana bater continência, cantar o hino na frente da bandeira LGBT. O que é que isso traz pro país, entendeu? Uhum. É que nem. Porque assim, se eu fosse. Eu sou muito fã de GTA. Adoro GTA, adoro Mas Rockstar. você, Eu vou botar a polícia pra bater continência na frente da bandeira da Rockstar, porra. mas você concorda que isso não é assim um derretimento? ah, eu não sei bem como é que eu coloco isso. É, não tem quando você vê o Nando Moura dando chilique, Sei. e aí você fala, que porra é essa? Mas aí chega uma hora que você não consegue dar risada, porque você não consegue acreditar que o cara dá puto, porque você entende o personagem dele. Uhum, E tá vendo como esse jogo político ele é completamente nojento, porque ele sempre vai generalizar todo mundo? eu sei. E a gente. E eu acho que quando você se coloca e você tá super correto em se colocar contra a maneira nojenta como eles se colocam, mas não é como se os gays tivessem alguma coisa a ver com isso. Exato. Não é como se os gays e os negros eles tivessem alguma coisa a ver com isso. O nome deles só está sendo usado para um partido que quer engajamento e quer pegar todos aqueles que não estão prestando atenção em quem são os políticos, desprevenidos, falando: eu sou o cara que te protege. Isso cola com muita gente. Mas nenhum desses partidos e desses movimentos quer absolutamente nada, nem para os negros, nem para os gays e nem para nada disso. Então, o que me indigna não é assim: olha, tem gay querendo se apropriar dos negros. Por que nenhum gay está querendo fazer isso? Ou tem negros querendo se apropriar dos gays por uma pauta. Ninguém está querendo fazer isso também. E eu acho que o que tem que ser explicitado é o quão nojento é o engajamento político na hora de tentar enganar as pessoas, fazendo com que elas se sintam representadas por esse movimento. De fato. É um assunto Então, difícil de discutir, cara. é super complexo, porque eu conheço gente que não dorme à noite, porque acha que realmente está tendo uma iniciativa LGBT de conquistar o mundo e forçar ela a ser gay. E não tem, o gay ele quer sossego na vida dele, ele quer ser Sim, respeitado e pagar os boletos dele. O cara não quer sim. mudar a sociedade, ninguém tá preocupado com o que você vai fazer na cama, na sua casa. Sim, É, isso é muito importante. É muito então, importante que a gente fale que todo o aparente ódio que eu estou destilando aqui não é pra ninguém. Provavelmente a pessoa que faz tudo isso, que tá por trás de tudo isso, nem é gay.
Sim. Entendeu? É para o grupo político de corporações que estão usando todo mundo de massa de manobra, que estão colocando a bandeira na frente do estandarte para sempre que for atacado dizer que a pessoa está sendo homofóbica. E aí eu falei, você sabe que você tá com medo da sociedade ser corrompida, e na verdade você tá sendo injusta, porque quando você sai na rua e faz cara feia pra um gay, porque você acha que ele faz parte daquele partido, você descontou em alguém que tá tentando pagar os boletos de sobreviver no mundo. Uma coisa que não é culpa dela, e que você só vê porque você entrou na bolha. Então, a partir do momento que você ficou puto e comentou naquele vídeo em que uma pessoa que era trans estava querendo obrigar todo mundo a fazer cirurgia de troca de sexo, a partir do momento em que você ficou putaça com aquilo e começou a comentar e compartilhar, toneladas do mesmo material começou a aparecer para você. E você tá achando que o mundo é isso agora. Exato. Mas na verdade não existe esse risco, não existe esse mundo que as pessoas têm de corrompimento e de transformação forçada que as pessoas acham que existe. Então, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu tento já puxar para isso daqui é tão real quanto o ódio do Nando Moura. Acho que eu tô falando demais o nome do cara aqui, mas acho que dá pra entender o que eu quero dizer com isso, né? Eu entendo, eu também eu entendo que você também não gosta do método do Moura de engajamento. Eu acho super Mas engraçado. é um, Eu sei. mas é um método, e aí a gente, a partir do momento que a gente entende como método, você começa a deixar de sofrer por achar que existe gente tão imbecil quanto ele. E aí você fala, não, não é que existe uma pessoa tão imbecil quanto ele, é que existe demanda para essa imbecilidade, e ele tá suprindo, ele tá atendendo essa demanda. Sim. Então, a maioria das pessoas raivosas, a maioria das drags fazendo performance para criança que serão gravadas e que viralizarão, elas estão atendendo demandas de mercado, e demandas de campanha e de campanhas eleitorais. Não é como se a sociedade estivesse se perdendo porque drags estão dançando na frente das crianças. Isso não está acontecendo. Sim. Tem mais coisa aí. Por mais que não tenha uma maioria, como se a esquerda inteira fosse LGBT e quisesse transformar todo mundo em colorido. Claro, não existe isso. Não existe isso acontecendo. Hum, É claro, você tem total razão nisso. O que a gente tem que tomar cuidado é com a legislação. Tudo que eu uhum, falei sobre como resolver os problemas na França e tal, é, a lei é imposta via Estado, então via violência. Então não precisa ter uma maioria de pessoas querendo certas coisas. uhum, É, muito desse ódio que vem das pessoas, assim, por exemplo, eu não tenho filho. Então eu, uhum, nesse momento, não estou ligando nem um pouco do que está acontecendo com a legislação. Mas eu me preocupo com o uhum, futuro, se eu tiver filho algum dia. uhum, Eu quero estar a par, eu quero que a lei funcione para ele, eu quero que seja uma coisa mais ou menos como funcionou para mim, vai, que não foi nenhum bicho de sete cabeças até hoje. uhum, Mas parte dessa patota que está no governo e etc. No Canadá, por exemplo, isso está sendo exportado para aqui, quer que crianças tenham a possibilidade, tenham o poder de decisão para trocar de sexo aos 10 anos, por exemplo. Entendeu? Começar a receber hormônio e se preparar para isso, sendo que enfim, eu não gosto de citar muitos esse tipo de coisa, mas como está sendo usado de argumento, aqui vai. Tem muita gente mostrando estudos, casos de pessoas que se arrependeram de trocar de sexo e tal. Esse tipo de coisa por não ter a cabeça completamente madura para assumir tamanha, para assumir uma decisão desse tamanho, entendeu? uhum, E tem gente querendo colocar isso na lei. A criança não pode beber, certamente, não pode consumir ah, certos conteúdos na internet de violência, de explícita e tal, com razão, não pode dirigir. Até aí tudo certo, mas pode trocar de sexo. Tá certo isso? Sei lá, parece. Pra mim é confuso. Pra mim tá errado. Eu sou a favor de. Isso até é uma coisa que pode até ter ficado mal explicada quando eu ouvi uhum. num podcast que a gente gravou, sobre educação sexual nas escolas. Eu sou super a favor.
Sou super a Sim. favor que ensinem que existem casais entre sexos iguais. Isso pode mostrar histórias. Se mostra casais héteros se beijando, se as pessoas veem isso, pode mostrar casais gays se beijando. Não, não tem problema com isso. E mostrar o mínimo de educação sexual, por exemplo, para ensinar as crianças que os adultos não podem tocar nas partes íntimas delas. Esse Uhum, tipo de coisa, uhum. esse tipo de. Entendeu? É até um assunto delicado, mas eu acho que vale a pena a gente esclarecer. Esse tipo de coisa eu acho que deve sim ser transmitido, mas o poder de decisão da pessoa de fazer uma atitude dessa magnitude seja, porra, pelo menos depois dos 18, cara. Sei lá. Porque adolescente tá automaticamente errado, né? Em tudo que pensa, em todas as decisões. Então, deixar um adolescente tomar esse tipo de decisão, eu acho idiota. Acho idiota, sem fundamento. Eu acho que tem tudo pra dar merda. Eu acho que, por exemplo, tem crianças que já se percebem transgêneros desde muito cedo. E não é por estimulação, não é por estímulo sexual, é por identificação mesmo. É aquele cara que se sente menina desde sempre, a menina que se sente menina Pode desde ser. sempre. Assim, eu entendo o lado dessa pessoa, o quanto seria legal que ela pudesse tomar hormônios e ter de fato a identificação com o corpo dela. E às vezes não é porque ela quer transar, quer dizer, não é porque ela quer transar, é por uma identificação mesmo. E aí eu não sei, eu quero me deixar fora disso, porque eu não quero dar opinião do que eu penso, que poderia ou que não poderia. Mas acelerar esse processo, ele pode ser visto como uma sexualização da, da Eu sei, criança também. Eu não sei o que pensar. eu Ao sei. menos eu acho que isso não deveria estar no debate público, mas o debate público ele precisa acontecer para virar lei. Mas aí a gente cai nessa falsa coisa de que metade da direita tem que ser contra e a outra metade que é da esquerda tem que ser a favor. E aí um lado tá certo porque é esquerda e o outro lado tá certo porque é direita. Não, as pessoas deveriam silenciar, escutar os especialistas falando a respeito. E prestar atenção no que eles estão dizendo e escutar casos para desemborrecer o discurso. Mas quando que, como sociedade, a gente vai desemborrecer algum discurso se o investimento ele é feito no emborrecimento, né? Porque o investimento ele é feito para que haja briga, para que haja discussão. Uhum. Então, se você quer que quem investe na discórdia e no desentendimento perca dinheiro, você faz isso não se metendo nessa briga. Então, eu adotei isso para a vida agora. Eu tento formar as minhas convicções pessoais, mas eu tento não colocar em pauta numa discussão política, porque as crianças não têm nada a ver com isso. E as crianças transgêneras, elas não têm que ficar sofrendo porque os políticos estão brigando e porque os adoradores de político estão brigando. Porque aí o adorador de político vai falar uma coisa que mexe com a identidade dela, e com isso ela só sofre. Ela precisava de acolhimento dos dois lados. Sim, sim. Até eu sei do que você está falando, dessa questão da gente identificar desde cedo. Claro, todo mundo aqui tem, na experiência da vida, no crescimento Uhum, natural, quando a gente é criança, a gente vê que tem um ou outro coleguinha que é menino, mas prefere ficar pulando corda com as meninas. uhum. E brinca de boneca e gosta de rosa. E tem aquela menina que gosta mais de esporte de contato, que joga bola. E boa parte das vezes essas pessoas se tornam ou gays ou transexuais, mas mais pra frente no futuro e normal. Tá aí tudo Então, eu bem. acho que a nossa luta tem que ser que essas pessoas sejam respeitadas, e protegidas. Eu também Não acho, também tem. acho, também acho, também acho. A gente não tem que decidir a gente o que é certo para elas, muito menos representando uma Uhum. esquerda ou uma direita. Eu acho isso. Respeitado e protegido, eu acho uma excelente definição. Não tomar porrada, como defendem uma galera aqui, tomar porrada até virar homem, ou trocar de sexo. O outro extremo, sei lá, cara. E, Ah, assim, protegido inclui não deixar fazer tudo o que quer também. Porque se eu deixar a Lana fazer tudo o que quer, ela se mata. sim, então, a gente tava demonstrando disso. Pô, tem um dos argumentos que a esquerda lacradora tava usando essa semana foi, temos que apoiar
temos que apoiar nossos filhos nas decisões que eles tomam. Não, cara, se eu Como for apoiar a Lana assim, em toda cara? decisão que ela toma, eu não sobrevivo. Exato. Exatamente. Exatamente. Mas, cara, deixa eu dar uma olhada se tem mais alguma coisa aqui. Se tiver alguma coisa que você queira comentar mais, vamos pra frente. É, eu já te falei da renegada e das skills dela. Tô de boa. Morri de novo. Teve essa aqui, foi importante também, até pra gente encerrar com o internacional. Ah, tá acontecendo uma movimentação interessante que sempre teve, né? Mas agora os Estados Unidos estão passando por um dilema, mais um, né? Com a Arábia Saudita, com o Oriente Médio. Hum, Desde os acordos da OPEP, essa aproximação dos sauditas com o Ocidente, não foi só petróleo que eles venderam. Eles também compraram insumos, deixaram empresas americanas entrar, compraram matéria-prima para muita coisa e entraram também no mercado da indústria bélica. hum, Eh, Eles compraram tanto armamento americano quanto jatos militares, porque a notícia que eu vi essa semana foi sobre jatos, que os americanos estavam enrolando para entregar uns jatos militares para a Arábia Saudita, que já foram comprados. E aí tem gente nos Estados Unidos, tem políticos, querendo cortar essa relação dos americanos com os sauditas. Já que eles estão indo para o lado dos chineses, a gente não vai negociar armamento mais com eles, a gente não vai armá-los e esperar que o pior venha, certo? hum, Só que, ao mostrar essa indisposição, tanto fica bem claro a posição dos americanos, que eles estão enxergando os sauditas agora como inimigos, e não como um uhum, país que está ali no meio, né, o aliado, quanto jogam os sauditas no colo da China, no mercado chinês. Que quem vai uhum. fornecer jatos militares para os sauditas agora é russo e chinês. Entendeu? Então, é isso. O dilema que eles estão passando é esse, que ou empurram a Arábia Saudita de vez para outro lado, ou tentam. Eu sou mais dessa linha, né? Se eu tivesse no lugar deles, ainda bem que eu não tô. Eu continuaria vendendo armamento até por conta de espionagem. Até para saber o que eles estão fazendo, entendeu? Pra saber o poder bélico dos sauditas. Com certeza não é. É um negócio que precisa ter uma instituição americana lá dentro para supervisionar o que é que está se passando com o equipamento deles. Não E como é, que não é uma venda tá, simples. e como que tá a OPEP? E os Estados Unidos em relação à OPEP? Cara, Fala-se eu, sobre isso? a última que teve foi sobre aquele projeto Willow. Os Estados Unidos já estão. Eles já estão se preparando para não poder contar com a OPEP no futuro próximo. Uhum, Então, eles estão esperando o pior. O Ocidente está esperando o pior por conta da OPEP. Eu acho que nada que vai afetar o Brasil, porque a gente achou mais uma fonte de petróleo no norte. Até uma pessoa do chat estava comentando, o Eric. A gente está explorando mais uma fonte de petróleo aqui no norte. Tem as boas relações do Brasil com os chineses, com os russos e agora com a próxima reunião dos BRICS, que eu não sei se o Macron vai ter tempo de ir lá, né? Não sei se vai ter França para Ai, ele colocar cara, nos BRICS. Mas Arábia Saudita, Irã, esses países do Oriente Médio, talvez até a Turquia. A Turquia já foi uma galera que foi convidada como que antes e recusou. repercutiu o comportamento dele na OTAN? Como que ele tá na OTAN, Quem você tá falando? O Macron? o Macron, né? Cara, o Macron sempre mandou bastante armamento para a Ucrânia. Eles são os maiores contribuintes, inclusive. Isso pode justificar a parte da revolta também, que essas pessoas que estão destruindo tudo aqui têm seus impostos enviados para a Ucrânia, né? Uhum. Podia ser a grana que dá oportunidades para esses muçulmanos que são discriminados na sociedade. Fazer valer a lei para todos. Podia ser, mas não é.
Então ele tá. O Macron comprou briga com muita gente, mais do que ele podia, e internamente também, porque dentro do parlamento não tem muita gente de centro. Acho que o professor Ricardo falou muito bem disso, que muita gente da esquerda votou no Macron porque ele era a pessoa que tinha mais chance de ganhar contra a Marine Le Pen, e muita gente de direita votou no Macron porque ele era a maior chance de ganhar contra a esquerda francesa que causou esse problema de fronteiras abertas. Então elegeram o Cabo da Ciolo, foi isso. Tipo isso, elegeram o Cabo Daciolo, pragmático do jeito que ele é, só que o parlamento só tem petista e bolsonarista, não tem outra coisa, Uhum, não tem uhum, centro para ele conversar. Então qualquer coisa, é, qualquer pisada fora da linha que ele dá, ele desagrada a metade inteira do parlamento e da população. uhum, Então acho que não diria que ele é a pior liderança da União Europeia, mas ele sem dúvida a que está com mais problema agora. Eu até falei pra você que o Macron podia levar todo o resto, a França podia levar todo o resto, porque essa instabilidade lá eh, compromete um membro, pode comprometer se a França não conseguir sair dessa, é um membro permanente do Conselho de Segurança, que é a instituição que mais funciona, para não dizer a única, na ONU, uhum, e tem algumas das maiores usinas nucleares, energia nuclear, energia limpa da Europa se deve bastante à França, e que ele foi um dos que não desligou os reatores por causa da Greta, ele foi muito pragmático. uhum, E ele tem ogiva, né? Então uhum. imagina se um muçulmano bota a mão numa ogiva dentro da França, tá maluco, cara. Mas você vê como a fraqueza dos países está na demanda da própria população e não necessariamente no líder, porque como que eu coloco esse pensamento? É, petista e bolsonarista, eles acham que a principal demanda da sociedade é fazer o candidato deles ter poder e ganhar, e deixa qualquer pauta de lado. E aí você não sabe o que você quer, você só sabe que você é contra o outro, porque tudo que o outro quer é absurdo. E aí, como a população não sabe o que todo mundo quer para a sociedade, nada é feito, né? Uhum, Porque não existe uma real demanda da população para isso. Então, se você perguntar para o bolsonarista qual é a maior demanda do Brasil, é prender o Lula. E se você pergunta para o petista qual a maior urgência da nação, é prender o Bolsonaro. Só que nenhuma das duas coisas vai naturalmente colocar o país numa linha de melhora, de progresso. uhum, uhum, Então, quando a população ela não consegue enxergar o que ela precisa e o que é melhor para ela, você só fica tentando colocar no cenário onde tudo vai dar maravilhosamente certo. Eu estava conversando isso com a Rita uhum, essa semana e eu falei, Rita, você tem que. Pega uma régua, essa que você tem em cima da sua mesa, que eu sei que tem 30 centímetros, não é? Ela falou, é. Eu falei, então, olha pro 1 e olha pro 30, e olha pro 14 e olha pro 15. Um é como você vê o mundo, e, e o 30 é o que você queria que o mundo fosse para você ser feliz. Tadinha da Rita, eu falei isso desse jeito por ela. Na verdade, o mundo é o 14 e você pode deixar ele no 15. Então, a gente fica vendo jornal e a gente vê que tudo é uma desgraça. A gente fica vendo notícia política e a gente vê que tudo não presta. Aí a gente vê o horário político e a gente vê como poderia ser. E esse é o 30 e nunca vai ser desse jeito. O paraíso das testemunhas de Jeová só porque o seu candidato foi eleito. Não vai ser assim. sim. Então a gente vive vivendo a vida esperando no momento em que a nossa régua chegue no 30 para a gente começar a ser feliz. E a nossa régua nunca vai estar no 30, mas ela sempre pode ir do 14 para o 15, do 7 para o 8. Então a gente tem que enxergar onde a gente está e onde que a gente pode chegar de maneira pragmática, objetiva. Só que a disputa política pelo poder, ela cega as pessoas em relação ao mundo que elas têm e aquilo que elas podem fazer com ele. Uhum.
É bem isso. É, é, eu nem vou estender para além, porque senão eu não volto mais. É, eu sei o que você quer dizer. E pelo modo como as democracias são feitas, elas dão muito privilégio para quem diz que tá tudo um caos, seja de um lado ou de outro. E às vezes elas até deixam as coisas caóticas como a França tá. Só que é, no Brasil, em específico, no lugar que a gente tá, a gente tem muito privilégio porque com todo, com todo o potencial, com todo o recurso natural, isso com certeza é coisa que a gente já falou aqui antes, a gente ainda tem muita saída, a gente tem muito horizonte e muitas possibilidades do que fazer, de como o Brasil pode se Uhum, emancipar. Então, para a posição que a gente está, por mais caótico que esteja, e você falou que o objetivo dos bolsonaristas agora é prender o Lula, voltou a estaca zero, né? Que em 2016 e 2017 era isso também. Ué. uhum, uhum. Então, o Bolsonaro entrou no poder e vocês recuaram 10 casas. Parabéns. É, e agora, falando em Lula, né, e os BRICS, ah, provavelmente é uma atitude que o Brasil também vai tomar em breve, que o Yuan está em circulação nos bancos argentinos já. É como se a Argentina já estivesse Caramba. nos BRICS. E foi como se fosse. É porque fizeram foi uma medida emergencial, né, que o governo argentino fez Uhum, para não ficar caótico, porque dólar em circulação, todo mundo sabe que circula, é muito mais caro do que o governo diz que é. uhum. E os argentinos não confiam na moeda local regulamentada. Então, para não acabar com o orgulho do governo argentino e adotar o dólar completamente, eles vão passar a adotar o yuan chinês, que está fora do controle deles, mas tem a estabilidade de uma hegemonia global em potencial, vai. Você acha que tinha que ter um jeito de salvar a Argentina dessa bagunça toda, né? Tinha, porque E, proporcionalmente eu acho que os argentinos são até mais ricos que o Brasil, né? Porque eles têm menos gente e têm mais recurso natural para, assim, e em per potencial capita. de riqueza também. E o problema é um afunilamento, né? Porque você está constantemente tirando todo o dinheiro da população e jogando para a classe rentista de lá. Então, quer entender por que a gente tem um país tão fodido e com riqueza tão concentrada, olha para a Argentina porque eles são um exagero do que a gente é, né? E Sim, tinha que ter um jeito de pelo menos estabilizar a moeda para tirar esse potencial das pessoas de gerar riqueza. Porque as pessoas têm qualificação, as pessoas têm formação, têm recurso, não falta nada, só falta confiança. Com confiança na moeda lá e sem a sangria da inflação, as pessoas se enriquecem, tipo, em 2 anos. sim. Falta a eles esse pragmatismo, né? Eu não sei como isso vai chegar na população, eu não sei se as pessoas vão adotar o yuan chinês, eu não sei se vai ser adotado como moeda oficial agora, entendeu? Mas parece ter sido uma medida desesperada nesse sentido. A gente precisa de uma moeda para sair do buraco. E, inclusive, eles pagaram dívidas em yuan chinês. Converteram dólar em yuan chinês, jogaram dólar no mercado, do jeito que a China deve ter instruído eles a fazer. Compraram o yuan chinês e pagaram dívidas que eles tinham com os orientais pela moeda deles. Meu É, Deus, cara. exato. Que bom e que perigoso pro dólar, né? Espero que Meu esteja Deus, me que ótimo. importando. Meu Deus, que ótimo, é esse o espírito. Socorro, que ótimo. Aí as casas de análise falando, aproveita que o dólar tá barato, compra lá. A oportunidade, vai, compra sim. Guarda debaixo do colchão, vai dar bom. Sim, sim. Porra, deixa eu ver como é que tá isso agora, hein? É complicado. 4,79.
4,79, o dólar caindo. E como é que eu explico pra um petista que não tem nada a ver com o governo Lula, cara? Então, e a Tá galera foda. falando que é graças a ele, né? Puta que pariu, os caras não Não, conseguem comprar carne, velho. ele falando que é graças a ele, o desgraçado. Tá Os beleza. caras não conseguem comprar ovo e falando que graças ao presidente o dólar tá bom. É, É, é isso. tá caindo desde julho de 2022. Se você considerar desde dezembro de É, 2021, também conta. e me deixa triste porque é de verdade, você vê o mercado e você vê que a valorização do real não tem absolutamente nada a ver com o desenvolvimento da nossa economia. É meramente uma fraqueza do dólar, não tem nada a ver com a força do real, infelizmente. Uhum. Eu tô exagerando, velho. Falar que tem nada a ver, é exagero. Não, sim, sim, Mas faz parte, é menor do que parece. Esse ponto. Cara, eu acho que é isso é isso. pelo que eu peguei essa semana. Mais uma vez, muito obrigado pelo papo excelente como sempre. E para quem fica, pro pessoal do canal do Fausto, né? É, sempre bom lembrar, eu tô fazendo isso em live aos domingos, que é quando a gente conversa. E muito obrigado pela atenção de vocês. Um abraço, até a próxima. E agora a gente fica com a leitura de comentários aqui no canal. Se você tá vendo se você tá vendo isso no meu canal, porque vai continuar constando no meu canal, mas se você gosta muito desse papo aqui, eu só sugiro que você venha ver no canal do Lucas, porque pelo menos tem vídeo, tem o chat que vocês estão acompanhando aí, e é uma coisa muito mais dele do que minha. Talvez um dia ele encontre um interlocutor menos diableiro Uhum, e mais consciente do que se passa pelo mundo. E com uma visão mais alinhada também. sim. Enfim, Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço. grande abraço. Pronto. Se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Eu vou começar pela pergunta do Eric. Ele falou sobre. O Stunkel disse que o Prigozinho ficou rico. Inclusive era ex-presidiário. Sim, eu vi isso. Ele foi no podcast do Vilela essa semana e foi falar justamente disso, eu acho que tem quase 3 horas de podcast. Tem o Stunkel e tem mais um especialista muito bom também, que eles falaram sobre essa hipótese da briga entre o Putin e o Prigozhin ser real. E, mas é isso, eu vi também, que o Prigozhin, como a gente estava falando, não tem motivo para querer mais dinheiro, mais poder, mas ele pega em armas e organiza um exército e vai para a linha de frente. O cara tem os parafusos faltando. E o Lineker participando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. O que você acha desses protestos tem a ver com questões de revolução colorida e influência de outros países tentando causar desestabilização na França? Primeiro, o que é que você acha, Fausto? Você acha que existe essa possibilidade de já ter gente do Oriente Médio querendo derrubar a França? Governos, no caso. Eu, eu acho que pode ser, mas se não tivesse, os franceses conseguiam se lascar sozinhos. Eu acho aquele negócio, é cedo para dizer, a gente não tem informações suficientes ainda. A mídia francesa não teve tempo, não teve organização, talvez tenha até sido, até alguns dos prédios foram queimados tenham sido da mídia, não duvido. Então eles estão sem tempo para se organizar, para investigar e para trazer esse tipo de análise para cá. Só quem pode dizer isso, só quem pode acusar esse tipo de coisa são os próprios franceses pró-Ocidente no lugar, né? Mas eu não acho que eles vão tratar nesses termos, eles não vão chamar de Revolução Colorida. Mas até agora eu pelo menos não vi nada sobre Hamas, Hezbollah, nada do tipo. São grupos organizados que têm a mesma religião, mais ou menos a mesma origem dos povos franceses que estão protestando agora. Eu ainda não ouvi nenhuma notícia sobre interferência desses grupos dentro da França.
É que quando você vê, por exemplo, Turquia, quando você vê, por exemplo, um ataque colorido na Turquia, por exemplo, é uma galera querendo mudar o jeito que a população pensa para tomar controle do governo através da população. Eu acho Hum, que se tem alguém fazendo isso com a França, é só para foder a França mesmo. Os caras não estão preocupados com o que o francês pensa. entendi. Tipo, não querem manipular os franceses, só querem que eles se matem mesmo. Sim. Então pode ter um pouco de ataque externo, sim, mas não ideológico, sabe? Uhum. Não Mas é parece uma ser o que os visão. Estados Unidos querem fazer no Oriente Médio, o que fizeram, tentaram fazer no Oriente Médio, né? Mas Entendi. assim, fonte, meu próprio ranço. Isso não tem nada de. Sim, sim, sim. Não, nesse momento é o melhor que nós temos, porque não temos fonte nenhuma mais para falar disso. Pô. Excelente. É, e antes de eu sair, só para responder o Eric aqui, Uhum. cara, eu acho que do jeito que do tamanho que a gente tem, eu acho que a gente tem que forçar os argentinos a entender português. É, Eu também acho. servidora no Brasil fala PTBR. Exatamente. Eu acho que se a gente for. E te digo mais, com tanta inteligência artificial e com tanto tradutor e com tanta coisa, eu acho que é muito mais importante hoje a gente estudar a cultura de povos diferentes do nosso, e não só idioma. Eu acho que a escola ela seria muito mais produtiva se ela te ensinasse como usar um tradutor para conseguir conversar com um estrangeiro em terreno comum. Eu ia falar inglês aqui, mas é uma coisa que eu repudio muito. Aham, aham. Agora, né? É, é, mas é o mindset, tem que mudar o mindset. Sim. O, é, entende? Do tipo, ó, galera, é esforço demais a gente aprender chinês, mas a gente vai usar esse tradutor aqui e vamos conversar com o chinês para ver como que ele pensa. Para desmistificar o estrangeiro na cabeça do brasileiro, porque na cabeça do brasileiro estrangeiro é superior, é mais inteligente, é mais capaz, é mais chique, é mais tudo. E a gente é vira-latão de todo mundo é burro, tudo dá errado. E é engraçado, né? Porque eu tava tendo uma conversa ontem do tipo, os caras falaram que não ia taxar, agora estão taxando, e agora como que você vai comprar os negócios aqui? E a única coisa que o cara quer é comprar umas teclas lá do teclado mecânico dele. E aí, assim, cara, eu tenho um ex-sogro que tinha uma puta injetora de plástico e ele só fechou porque ele não conseguia competir com o preço chinês. Então, não é como se a gente não conseguisse produzir coisa boa, não é como se a gente não conseguisse desenvolver e fabricar produtos e vender, é porque nunca houve estímulo para isso. E é engraçado o quanto essa retórica de que a gente nunca vai ser capaz de nada, porque são os chineses que têm os paranauê de fazer as coisas, são extremamente convenientes para a elite do nosso país. E o quanto a gente devia, conhecendo o outro e vendo a vida do outro, falar assim, porra, eu sou mais inteligente que você, eu podia estar trabalhando numa fábrica é, Sim. e vendendo produto para concorrer com o seu, ou pelo menos para não ter que comprar de você. Não que você, não estou querendo demonizar a importação aqui, não é isso. Mas a gente precisa aprender a conversar com o outro em pé de igualdade, ao invés de achar que para merecer alguma coisa do mundo, a gente tem que ser capaz de falar fluentemente o idioma do outro. Eu acho que não precisa. Sim, exatamente. Até eu ouvi uma. Não lembro onde foi que eu ouvi isso. Eu não lembro se foi um podcast. Enfim, eu lembro de um estrangeiro, que eu não lembro exatamente de onde era, não sei se era brasileiro, não sei se era mexicano, chegava para o americano e falava assim: Eu falo. Eu tô aqui falando inglês com você porque você só entende inglês. Uhum, E você não fala meio idioma porque você só entende inglês, entendeu? uhum, Tipo, jogando na cara que o americano. Mas assim, isso diz muito mais sobre o poder do americano do que o resto. Por questão de soberania, é interessante que você dê mais valor ao seu próprio idioma. sim. E você não precisa fazer questão de aprender espanhol, até porque isso até pode ser até polêmico que eu vou falar agora, mas enfim, já que a gente fala tanta coisa aqui, né? Eu acredito que no futuro próximo a alfabetização vai estar obsoleta.
Eu também acho. E eu acho que vai vir um monte de refugiado para cá e aí vocês vão ficar aí tentando aprender francês para achar que merece conversar com o cara que veio pedir pinico aqui. Meu Deus, como eu tô tóxico com o francês, deixa eu parar com isso. Eu realmente preciso ir para não me meter em problemas aqui em casa. Tudo bem. Eric, eu te amo, mas eu acho que você tá sendo um pouquinho injusto nessa tua colocação aí, porque o Lucas ele não é paga-pau americana. Ah, tá, tá, Não, não, eu li errado, eu li errado, eu li errado. É, porque que é normal para as pessoas, não para o Lucas. Eu sim, entendi sim, que era sim, sim. normal para o Lucas. Ah, agora eu entendi. Desculpa, Eric, eu tinha entendi errado. Porque a gente passou a nossa infância inteira vendo filmes de Hollywood. Então, a partir do momento que a gente transforma o americano no arauto da justiça e no protetor do planeta, inclusive de extraterrestre, então ele tá do lado do bem, então tudo que ele faz é bom, e se ele invadiu o Vietnã foi por algum motivo altruísta e amoroso, e aí o seu rival e o seu inimigo não, né? Você tem que demonizar. Então a história é sempre escrita pelos vencedores, e a narrativa é que molda a realidade, e é por isso que você tem que fugir das narrativas que querem te controlar e olhar para as coisas mais objetivamente. E você faz isso muito bem. Aliás, eu acompanho seus comentários há muito tempo e eu estou muito orgulhoso do seu desenvolvimento. Parece que eu desenvolvo um pouquinho, né, ao longo dos anos no meu canal, e eu Uhum. percebo que vocês se desenvolvem mais do que eu, e eu fico super orgulhoso. Sim, sim, eu também tô muito tranquilo com isso. As pessoas, como você bem disse, já entenderam que Hollywood é uma fábrica de propaganda para os Estados Unidos e que é Sim. justamente por isso que, por causa desses filmes, a cultura americana muito bem disseminada ao redor do mundo, fazem parecer que é muito mais absurdo invadir a Ucrânia do que passar 20 anos em cima, bombardeando o Vietnã e o Oriente Médio. Então, muito bem respondido. E daqui eu me despeço, tô saindo da live do Discord. Lucas, abraço, cara. Perfeito. Fala, Eric, manda. Manda que o meu casamento tá em risco aqui. Mentira. Não é, porque eu tenho por hábito dirigir com as meninas pela orla aqui depois do podcast e tá ficando muito tarde hoje. Uhum. Culpa da pizza desse rapaz aí que atrasou. Manda, Sim, manda, sim. manda. Se o Japão aprendeu a se vender tão bem quanto os americanos, eu não conheço ninguém que queira ser japonês. Eu conheço gente que quer ser personagem de anime. Eu não conheço ninguém que queira morar no Japão. Eu conheço os caras que quer spawnar no Isekai quando acorda. E então eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que eles são muito bons para mexer com a fantasia das pessoas, mas não em fazer com que as pessoas queiram ser iguais a eles. E eu acho que eles nunca vão nem tentar, porque são eles que estão tentando ser iguais aos outros e só não conseguiram ainda porque não sabem como. Meu Deus, cara, eles são muito preconceituosos. Não, Não, mas de ó, fato, o quando Japão o não assunto passa pano. O Japão não passa pano pelas atrocidades que o governo faz. Pelo menos não, aparentemente. Não é a Quando mesma o intenção de assunto Hollywood. for França e Japão, eu tô falando de maneira muito passional e China também, então não me leva a sério não, porque é enviesado demais. Abraço, falou, Valeu, cara. Um abraço. tchau. Tchau.